o contexto histórico por trás deste aluno, a bagagem sociocultural que ele carrega, as influências musicais, culturais que este aluno traz dentro dele. E isto é algo intrínseco, é algo individual. Porque quando nós conhecemos o aluno como um todo, criamos com ele um rapport, uma conexão que é infalível, uma conexão que é a ponte para que a aula flua, para que os resultados sejam expressivos, assertivos, eficazes. E nós, enquanto professores, precisamos gerar resultados em nossos alunos. Mas como transformar tanta informação em algo prático? Este, hoje, é o nosso desafio. Embora o avanço científico, pedagógico e tecnológico seja evidente e, por consequência, as mudanças sejam bruscas, brutas, alguns assuntos se perduram ao longo dos anos. Algumas discussões, algumas discordâncias se mantêm ao longo das décadas. Por exemplo, respiração dentro do canto é um assunto controverso que gera discussões. Registros vocais, outro assunto de extrema importância que muita gente acaba confundindo, gerando confusão no meio vocal. E ainda, canto lírico versus canto popular. Diferenças nas técnicas, diferenças na respiração, isso gera muita discussão, gera muito pano para manga. Eu costumo dizer que o coaching é a arte de fazer perguntas, mas não apenas qualquer pergunta. São perguntas poderosas que nos fazem refletir, que nos fazem mudar o nosso mindset e sair da caixinha, buscando o porquê, buscando evidências e não apenas crendo naquilo que nos falaram anos atrás. E um dos grandes benefícios que o coaching me trouxe, eu falo por mim, falo de forma particular, foi me libertar das crenças limitantes que há anos me aprisionavam. Existe mesmo um tipo específico de respiração para cada estilo vocal? O que realmente interessa sobre o mecanismo respiratório para o cantor? O que eu, enquanto cantor, preciso realmente saber sobre ciência vocal? O que eu, enquanto profissional da voz, preciso realmente saber sobre a ciência vocal? Será que essa revolução vocal de 10 anos para cá pode mais ajudar ou atrapalhar? Como transformar tantas informações científicas em pedagogia vocal, em prática vocal? Devo acreditar piamente naquilo que me falam ou eu posso ter a minha própria opinião baseada em minhas experiências? Sou um profissional da voz. Preciso realmente saber tudo? Essa busca por mais conhecimento não pode me deixar ansioso ou ansiosa e atrapalhar aquilo que eu já sei? As pregas vocais cantam? Os músculos intrínsecos cantam? E os extrínsecos? O diafragma canta? O sistema respiratório canta? Não. Quem canta é você. Quem canta sou eu. Quem canta é o ser humano. Com a sua complexidade, com a sua beleza, com a sua individualidade. Nós cantamos. E é por isso que você e eu, enquanto profissionais da voz, precisamos nos tornar especialistas em pessoas, especialistas em comportamento humano, entendendo a mente por trás da voz, entendendo o comportamento humano por trás da voz. Afinal, quem canta somos nós. E aí sim, eu junto o conhecimento científico, o conhecimento fisiológico, o conhecimento pedagógico, o conhecimento musical e agora o conhecimento do comportamento humano e transformo a minha aula em uma aula divertida, uma aula assertiva, uma aula que gera resultados nos alunos. Afinal, estamos aqui para resolver problemas vocais. E você, qual tem sido a sua estratégia para trabalhar em sala de aula com seus alunos? As suas aulas têm, de fato, dado resultado expressivo, assertivo? Ou são aulas maçantes, são aulas chatas, sempre do mesmo jeito? A proposta desta aula, deste vídeo, é transformar o seu mindset. E aí, você está pronto? Você está preparado? Are you ready? Eu te convido a uma grande mudança. É o combustível da voz. Esta é uma verdade absoluta. Cantores treinados conseguem ter total controle do fluxo aéreo, provando de forma prática que a respiração é uma parte importante do processo de fonação da voz e o seu uso na fala ou no canto.
Sabemos que o ar é o combustível da voz no processo inicial da fonação. Essa relação entre o sistema fonador e o sistema respiratório é o que rege, no ponto de vista acústico, o processo básico da produção vocal, através da chamada pressão subglótica, que pode ser obtida através da contração de diferentes grupos de músculos respiratórios. Mas, afinal, o que é respiração? Durante a inspiração, o diafragma e os músculos intercostais aumentam o volume do tórax. Este processo é acompanhado pela expansão passiva dos pulmões. Com o alargamento da cavidade torácica, o ar entra nos pulmões. Durante a expiração, a cavidade torácica retorna à configuração inicial e o ar é expulso dos pulmões. O ar entra no corpo através da cavidade oral e nasal e chega aos brônquios principais, passando pela cavidade faríngea e pela traqueia. Para trazer o ar inspirado para os pulmões, os brônquios principais ramificam-se em brônquios e bronquíolos. Do ponto de bifurcação dos brônquios principais, são geradas entre 20 e 23 ramificações. A troca gasosa através das paredes dos bronquíolos ocorre a partir da 17ª ramificação em diante. Os bronquíolos terminam em sacos alveolares. As paredes dos sacos alveolares são formadas por uma simples e escamosa camada de epitélio através da qual é realizada a troca de gases. O oxigênio se difunde no sangue enquanto o dióxido de carbono é liberado. Em seguida, o sangue da pequena circulação, ou seja, a circulação pulmonar, se torna rico em oxigênio. As células utilizam o oxigênio dos processos metabólicos. Durante estes processos, é gerado um resíduo, o dióxido de carbono. A grosso modo, a respiração é a relação entre a entrada e saída de ar nos pulmões por via oral ou por via nasal. A respiração é quem fornece nossa energia vital. Este é um processo ativo que depende da contração de vários músculos. Ocorre aumento do diâmetro da caixa torácica, expansão dos pulmões, pressão negativa e entrada de ar. As estruturas que compõem este mecanismo são nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões, bronquíolos e diafragma. O tamanho dos pulmões não são iguais. O pulmão esquerdo é um pouco menor, porque aqui está o coração. E a função principal de todo esse aparato é a troca gasosa. E, basicamente, este mecanismo se divide em dois momentos distintos: a inspiração e a expiração. A inspiração é a entrada de ar nos pulmões. Este é um processo ativo e que depende da contração de alguns músculos, como o diafragma e os intercostais externos, que são músculos que estão entre as costelas. A contração dos intercostais externos abre a caixa torácica, proporcionando mais espaço para o ar entrar. Durante a inspiração, o diafragma baixa, abrindo mais espaço na cavidade torácica. Ou seja, a inspiração promove a expansão dos pulmões e aumento da caixa torácica. A expiração é a saída de ar nos pulmões, a quantidade de ar que nós permitimos que saia dos pulmões, o fluxo aéreo. Esta, por sua vez, pode ser passiva, sem nenhum esforço muscular, e ocorre por simples relaxamento dos músculos inspiratórios, redução elástica dos pulmões pela pressão interna passiva, maior que a atmosférica. E pode ainda ser ativa, presente em momentos de mais exigência expiratória, recrutando músculos diferentes, como os abdominais e intercostais internos. O mecanismo respiratório sofre participação ativa do cérebro, que é gerenciado pelo controle respiratório central, o bulbo. Qualquer lesão nessa região é fatal para o ser humano, pois é o comando cerebral que coordena o sistema respiratório. Você já ouviu estes nomes? Respiração costodiafragmática, respiração intercostal, respiração abdominal, apoio e contrapoio. E toda esta nomenclatura apenas define a movimentação muscular, e isso depende de cada um,
depende da fonte que você bebeu ou bebe, depende do seu método de canto. Ou seja, não existe uma respiração certa ou errada. O que de fato existe é uma respiração que se adapta à sua demanda vocal. A voz, então, é produzida durante a expiração. E você conhece o processo de fonação?